Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o papel da Wicca para a construção de comunidades sagradas. Vai ser bem interessante. A Wicca, ela vem crescendo, exponencialmente, por ser uma alternativa espiritual, mas também por ser um estilo de vida e novos valores, dificilmente as pessoas percebem que o quanto nós precisamos desses novos valores, né? A Wicca é uma alternativa espiritual, sim, né? É uma alternativa que traz um empoderamento, principalmente para as mulheres, né? E refaz, traz também um novo olhar de estruturas sociais. A gente tem num Coven, né, a possibilidade do acolhimento, a possibilidade de troca de experiências, né, que não sejam necessariamente só do nível espiritual religioso. Também cria-se no Coven o que a gente chama, né, de espaço de terceiro lugar, né, é uma teoria que foi desenvolvida por Rei Oldenburgo, e ele falava o seguinte, que as pessoas precisam de ter a casa, o local da casa, o local de trabalho, e um terceiro local que seria de um espaço de conexão só, de sociabilização. Hoje em dia, eu vivo muito bem isso, a gente está com um lugar, né? Hoje a casa, o trabalho estão no mesmo lugar para muita gente. E esse terceiro lugar é muito difícil de achar, né? As pessoas normalmente quando vão procurar esse terceiro lugar, elas procuram os bares, né? Procuram os espaços, mas que são locais que consumo de bebidas, que não necessariamente estão oferecendo, não é para todo mundo, que são locais que trazem a opção de convívio que aquelas pessoas estão buscando, né? A ideia de que você precise ter uma outra esfera, né? Uma esfera onde não existam obrigações, onde não exista, formalidades. Eu chego, eu saio, eu não tenho que dar satisfação, eu não tenho que dar explicação, eu interajo, as pessoas têm questões parecidas com as minhas, lidam com os mesmos assuntos que eu estou vivendo, eu encontro consonância com aquilo que é a minha experiência, né? Isso é muito o que confronta com o conceito individualista do capitalismo, né? As pessoas falam assim, não, as pessoas têm que ajudar os pobres, né? Ser boazinha com os pobres, mas na verdade o conceito do capitalismo é a ideia de vencer na vida, né? Vencer na vida significa que alguém perde. Então, se eu estou muito mal, as coisas estão dando tudo errado para mim, e eu acho na rua um mendigo que está pior que eu, eba, esse aqui perdeu, eu ganhei, esse aqui eu ganhei desse, pelo menos. As pessoas não têm a visão individualista, ela constrói, não ostensivamente, mas até meio ostensivamente também, mas mais subliminarmente, essa ideia de que pelo menos eu estou ganhando de alguém, né? A coisa mais ridícula que eu vi nos últimos tempos é o tal do kit de sobrevivência, né? A Europa cogitando a hipótese da iminência de uma guerra nuclear, está pedindo aos seus habitantes que tenham um kit de sobrevivência que consiste num canivete suíço, 2 litros de água, umas latinhas de sardinha,
Mas algumas coisas assim de bebida, de comida, os remédios, né? Que é o kit de sobrevivência. Isso não só é ridículo, né? No risco de uma iminência de um radinho de pilha ou recarregável da corda, porque não vai ter eletricidade, né? Mas vai ter rádio. Alguém vai estar fazendo locução de rádio, né? Numa guerra das proporções que poderia ser uma guerra envolvendo os países que todos têm armas nucleares, a gente não imagina que sobreviver seja uma boa opção, né? Enfim, mas os registros históricos provam que não é o lobo solitário, a pessoa que sozinha vai sobreviver frente às intempéries com o kit de sobrevivência. A resiliência de uma população, ela sempre foi as relações. Né? Então, é mais chance de que o seu vizinho te socorra, que alguém do seu círculo de amizades saiba como montar, como se localizar, que tenha alguma noção de construir um abrigo, e que vai ser a cooperação, as expertises de cada um somando para trazer a resiliência. Dificilmente vai ser com duas latinhas de sardinha, gente. E canivete suíço, gente. Vai fazer o que com canivete suíço? Mas é o ridículo dessa posição. Quer dizer, vocês vão morrer achando que cada um por si, Deus por todos, né? É o famoso cada um por si, Deus por todos. É isso que eles estão pregando até o último, os estertores desse sistema, né? E aí o que acontece? Nessa lógica, né? Não tem o aspecto de cooperação, a força, né? Que representa esse aspecto do grupo, do pertencimento. O Elon Musk falou que a pior coisa que existe no mundo é a empatia. E aí a gente vai ver as comunidades onde houve situações de fome, de pobreza, de guerra, de catástrofes. Você vai ver o que aconteceu nessas cidades que elas se reergueram. E a gente vai ver, por exemplo, os moais em Okinawa. Okinawa é uma das cidades que tem o título de ser as Blue Zones, né? Que são regiões do planeta onde a longevidade com saúde, né, com vida útil, é acima do normal. Então, tem muita gente acima de 100 anos que trabalha, participa da sociedade, enfim, vida totalmente integrada, né? Esses moais, o que são? Eles são justamente essa ideia de que as pessoas elas se unem e elas se comprometem a terem a mútuo apoio para a vida toda. Então, como se fosse, sei lá, a turminha da escola, que fala assim, eu vou ser seu amigo até a gente envelhecer, E essa amizade não é uma amizade só de ir nas festas, tem um fundo para quando alguém precisar do dinheiro tem questões de encontros, festas, atividades em comum, vão viabilizar essas coisas, né? Alimentar a relação, né? As trocas. Porque, na verdade, gente, não é só religião. E eu sempre bati na tecla, estilo de vida, corpo, mente e alma. Porque saúde não é só uma questão física, é uma questão mental, é uma questão espiritual e uma questão coletiva. Né? Quando você está integrado, você tem rede de apoio. E rede de apoio não é você poder pagar um psicólogo. Rede de apoio é você ter aquela amiga que você pode ligar às 6 horas da manhã, meia-noite, sei lá. E isso faz muita falta. Né? Faz muita falta. É aquela pessoa que não vai te dar a solução, mas que está lá. Que você sente pelo menos assim, eu estou sofrendo, meu sofrimento pode ser até uma coisa tola, briguei com o namorado, aconteceu alguma coisinha que não seja muito séria, mas para aquela pessoa
me vê triste e conta, sabe? Aquela pessoa se importou, né? O capitalismo fez tudo para corromper, né, essas redes de solidariedade, né? Quando começou a caça às bruxas, a ideia de matar as mulheres, as parteiras, né, era porque as parteiras eram aquelas mulheres que entendiam toda a dinâmica das mulheres, né? Então, que casamentos arranjados, sem amor, aquela gravidez indesejada, as dores, né? O sofrimento da mulher no parto, na gestação, o uso das ervas, né? E por serem mulheres, elas tinham até aquela coisa, olha, não pode pagar? Vamos fazer alguma troca, vamos fazer alguma coisa, ou então fica mesmo do jeito que está. E eu te apoio agora, você me apoia na outra vez. E o que eles fizeram? Começaram a criar intrigas, começaram a descredibilizar, e hoje é um dos problemas que eu vejo dentro, quando a gente vai construindo o Coven, assim, às vezes abandonar a religião, a parte, pensar, vamos sair do monoteísmo, né? Eu falo assim, porque tem Jesus, tem Deus, tem o Espírito Santo, tem os santos, tem os, né, anjos, potestades, né? Então não é tão mono, né? Mas de qualquer forma, algumas pessoas, para elas largar às vezes a ideia da divindade lá central deles, não é o mais difícil. O mais difícil são esses valores. A pessoa, então, ela pensa que ela está entrando para um coven e ela está entrando para, tipo, eu vou aprender alguns truques, vou sair e vou resolver minha vida, continuar sozinho do jeito que eu estou. E ela não entende que a parte melhor da nossa religião é justamente a participação no coven. É onde ela vai se desenvolver de verdade, é onde ela vai ter troca de experiências, onde ela vai florescer, né? E vai poder dar vazão, porque pode ser que você aprendeu uma magia que você não vai precisar usar nunca, que você pode ajudar alguém que está precisando, né? Enfim, a ideia de voltar a construir esses núcleos, né, esbarra às vezes na resistência e às vezes na desconfiança mesmo, né? Aquela coisa, pessoas que trazem não só memórias, mas às vezes as dores, né, de uma traição, traição que eu falo aqui não é afetiva, traição de bruxas, de mulheres que cederam, né, e prejudicaram as outras, enfim. Mas como isso é uma resposta, justamente, e um foco de resistência, né? Quando você constrói esses grupos, quando você constrói essas comunidades, você está criando um espaço para tratar não só os assuntos relacionados com a religião, mas como todo esse contexto do coletivo está doente. Né? E você vai criar uma outra comunidade, você está criando um outro sistema que começa a funcionar e começa a ser meio que também ameaçador, porque você vai estar mostrando que não precisa ser só daquele jeito. Né? E aí, bruxas participando do Coven, elas têm essa coisa a participação das dores das outras, né? A questão de ter o apoio, às vezes uma tem uma habilidade, uma profissão, de repente que pode dar um suporte para outra que está precisando. Para isso a gente vai criando esse banco de horas e as pessoas vão trocando aquilo que elas conseguem, né, de oferecer de ajuda, e a gente vai criando uma outra forma de viver, né? E isso é muito importante. É muito importante. A gente percebe em outros grupos, né, o quanto isso deu certo. Muitos grupos, religiosos ou não, eles prosperaram porque eles começaram a criar, não focar só no seu
foco, né, só no seu ponto. O Olodum, por exemplo, né? O Olodum não é só um grupo artístico. É, é um centro de intervenção social ali. Começou como uma parte artística. Estão gostando dos nossos vídeos? Estão gostando mesmo? Olha, tem muita gente que assiste e não curte. Tem gente que assiste, não curte, não se inscreve. E tem também aqueles que não dão nem um oizinho. O like, a inscrição, compartilha, sugestões de pauta. A gente presta atenção nas sugestões que vocês me mandam, a gente vai elaborando, tá? E até semana que vem, então.